Olá, terceiro ano, tudo bem? Então vamos a mais uma videoaula, né? Dessa vez, eu venho trazer aqui para vocês um novo tema. Na verdade, nós vamos falar do mesmo tema, o coronavírus. O que eu fiz na primeira aula? Eu pedi que vocês fizessem uma redação sobre o coronavírus, né? E falei vários tipos de temas que podem abordar, né, dentro desse tema coronavírus, né? Tudo que pode ser abordado, né? Então, só que eu coloquei de uma maneira geral para que vocês fizessem e vocês escolhessem. Para que sentido vocês utilizariam a argumentação do seu texto, né? Para que lado tenderia, né? Para questões, no caso aqui eu estou trazendo a questão da economia, do ambiente familiar, né? Tem a questão da socialização, a nova forma. Então existe a questão do isolamento, né? A questão das readaptações. Então várias formas, né? Só que o primeiro exercício, né? Eu coloquei um tema de maneira geral que você pudesse explorar. Agora nós vamos trabalhar de forma particular. Vou trazer um tema específico sobre o coronavírus para que você possa produzir o seu texto, né? Então, o que eu quero que você faça, né? Você vai falar sobre o impacto do coronavírus, né, do Covid-19, na economia. Você pode falar na economia mundial, né, de forma geral, e depois especificar a nossa. Falar sobre a nossa e no ambiente familiar, né? O que aconteceu, né, com a economia e o que aconteceu no ambiente familiar, né? Agora você vai conviver, né, praticamente 24 horas, né, dentro de casa todos os dias, né, com exceção das horas que você sai. Essa super interação familiar trouxe consequências, foi boa, foi ruim, pontos positivos, pontos negativos. Então é sobre esse tema que eu quero que você faça agora, produza o seu texto. O impacto do coronavírus na economia e no ambiente familiar. É importante, mais uma vez, lembrar, como de sempre, né, que da estrutura de nosso texto, porque eu lembro, tem gente ainda que esquece, tem aluno ainda que esquece, né, algumas orientações. Desta vez aí não tem um texto motivacional, né? A questão assim do conhecimento mesmo do assunto, né? A sua vivência na busca de informações. A gente está vivendo dentro desse contexto também, né? Mas se você tiver que fazer seu texto e quiser pesquisar também, algum texto, alguém que fale sobre, né? Também pode, antes de produzir seu texto, né? Se você quiser buscar um texto base de apoio, também pode. Mas o que eu quero que você faça, né, é produzir em cima desse tema agora, de maneira particular, né? Então, lembrando aí, introdução, desenvolvimento, conclusão, aquelas mesmas partes. Por que eu falo isso? Porque precisamos obedecer essa estrutura, não errar, né? Os tipos de introdução nós já aprendemos e vamos utilizá-los, praticar, né? Veja qual a que cabe melhor, que tipo de introdução cabe melhor para abordar esse tema, né? Uma introdução declarativa, uma citação, pode ter alguém que esteja falando sobre isso, né?
Por isso eu falei da pesquisa dos textos, né? Pode começar com uma citação declarativa, uma citação direta, né? Recorte histórico, talvez o recorte histórico, talvez não, né? Não seja o mais provável, mas a declaração direta, né? A citação direta, uma frase declarativa, né? Citação direta, frase declarativa, pode ser a maneira de você iniciar a produção desse seu texto, ok? Lembrando aí da questão do desenvolvimento, né? A questão de argumentar. Eu faço questão de frisar toda vez a estrutura e a forma de como fazer, porque eu ainda percebo dificuldade na produção do texto, quando estou corrigindo, né? Então, o desenvolvimento, né, onde você vai argumentar, onde você vai expor as suas ideias, né? Onde você vai trazer, defender a sua ideia sobre esse assunto, né? Você vai defendê-la. E ali você vai utilizar, né, os tipos de argumentação que nós já vimos, né? Em cima daquilo que você estiver defendendo, né? A maneira que você estiver defendendo, você vai ver a mais adequada para ser utilizada. Não só os tipos de argumentação, mas também os movimentos argumentativos, né? Que vão lhe ajudar na produção desse texto. Então temos que praticar, temos sim que explorar esse texto, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, né? Os tipos de introdução, perceber o tema e ter a sensibilidade de ver qual tipo de introdução eu preciso usar, qual tipo de argumentação cabe para esse tipo de texto que eu quero produzir, né? Então eu vou desenvolvê-lo, né? Argumentando essa segunda parte, que é a parte mais longa da produção do texto, né? Essa argumentação de maneira clara, objetiva, convincente. Lembrando, se for citar questão de porcentagem, citar alguma coisa que precise sinalizar a fonte, não esqueça, estão esquecendo. Não esqueça de sinalizar a fonte. Eu não posso colocar uma porcentagem sem sinalizar a fonte, né? Não é convincente, não dá credibilidade. Você precisa citar a fonte. É daquilo que você vai estar citando em relação à porcentagem, em relação a qualquer referência que é necessário citar, a fonte ou um argumento de autoridade, citar quem falou sobre o assunto, fazer uma citação direta e falar sobre, e relacionar esse argumento de autoridade a quem falou, né? Então, nós precisamos citar. Mais uma coisa que eu estou frisando aqui, porque estão esquecendo. Então, falamos aqui da introdução, os tipos. Não vou repetir novamente todas, nem definições, porque nós já vimos. O desenvolvimento, né, a questão das argumentações, né? Tipos de argumentação que você precisa utilizar. E a conclusão, né, que é o fechamento, né, da sua ideia, de tudo aquilo que foi argumentado. E agora você vai trazer para a conclusão, ok? Você vai trazer e vai fechar a sua ideia. Aí você vai ver a maneira que você vai fechar essa sua ideia, com a conclusão, solução, trazendo talvez alguma sugestão de solucionar a questão desse problema em relação ao impacto do coronavírus na economia e no ambiente familiar,
Aí cabe a você uma intervenção, né, dependendo de como você tratará o assunto, né? Você vai intervir na sua conclusão, ok? Você vai fechar com uma sugestão de solução. Então está aí, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Relembrando, primeiro eu passei o tema pedindo que você fizesse uma redação, um texto dissertativo sobre o coronavírus. Falei mais ou menos o que era, agora eu estou falando especificamente do que deve ser tratado como tema. É diferente. Por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda também que existe, nós podemos partir do geral para o particular. Pegar o tema do coronavírus, né, e falar, né, de cada ponto, né, que atinge a questão da presença desse vírus, e também podemos falar, né, primeiro falar da maneira geral, e também podemos falar, iniciando a questão desse tema como se fosse o geral, né, falando do coronavírus, e depois partir para o particular, agora colocando um tema específico para vocês, um dos temas que pode ser abordado dentro dessa questão do coronavírus, né, da Covid-19, que é o impacto do coronavírus na economia e no ambiente familiar. Então agora você vai focar sua redação em cima disso, o impacto do coronavírus na economia e no ambiente familiar, ok? Então, esse tema vai ficar aí para vocês, né, produzirem o texto, o texto como proposta de produção do texto, para vocês poderem fazer, né? Mais uma vez repito, pode pegar, né? Tente pegar alguém que fale sobre esse assunto, pesquise fontes que te dê conteúdo para que você possa colocar na sua redação, né? Fontes confiáveis que falam de porcentagem. Não coloque porcentagens sem colocar a fonte de pesquisa. Estou repetindo porque eu estou vendo isso acontecer, né? Sempre que você fizer uma citação, você tem que citar quem foi. Sempre que colocar pesquisas de tantos por cento, tem que colocar a fonte, né? É isso que vai dar credibilidade naquilo que você escreveu. E não é isso que eu estou dizendo em todas, mas lembro de algumas que citaram e não colocaram a fonte. Então não posso simplesmente falar que, por exemplo, 30% da população ficou desempregada, 50% da população ficou desempregada. Qual é a fonte? Segundo pesquisas, da fonte tal, tantos por cento de pessoas, da população foi atingida pelo desemprego, perderam seus empregos e vivem na situação assim, né? Então, é importante citar essas fontes, prestar atenção na hora de na hora de citar essa questão de porcentagens, que sempre preciso fazer referência às fontes, né? Para que dê crédito ao que eu estou escrevendo, né?
Eu preciso citar essas fontes, ok? Então é isso, turma. Vamos produzir esse texto e nas aulas online nós podemos discutir e falar sobre, ok? Um forte abraço em todos.